tido como o Senhor dos Exércitos, e Ele é um Deus que gosta da guerra, porque Ele é vencedor. E Satanás quer te convencer do contrário. E Satanás quer nos convencer do contrário. E a única maneira de nós perdermos as nossas batalhas é quando nós não ocupamos o lugar determinado. Então, nessa noite, nós vamos ocupar o lugar determinado, para que nós possamos fazer com que as trevas entendam que a obra foi feita e que Ele morreu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos acesso a tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Amém? Lucas capítulo 11, o Senhor Jesus dando informações sobre algumas ações das trevas, versículo de número 21, Ele diz: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e já veio, que é o Senhor Jesus, vencendo, e já venceu, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então esse versículo 23, ele é muito elucidativo, porque ele está entre a vitória e a derrota. Porque Jesus aqui, Ele mostra o segredo. Ele diz: se você estiver comigo, não tem jeito de você perder. Mas se você não estiver comigo, certamente você vai perder. Vamos ler novamente. Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Quero ler com você novamente o versículo 24, para que você preste atenção como os espíritos malignos consideram os seus principados, ou seja, as suas regiões dos quais eles governavam anteriormente. No versículo 24 diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Podemos assentar. Não dá de posse, dá como opressão. Não está dando como opressão agora? Vamos trabalhar com direção. Não está dando de direção? Vamos trabalhar com dardos. Do que eu estou falando? Estou falando de ocupação das trevas. Preste atenção. Objetivo principal de Satanás: possessão. Estar dentro. Dominar. Ter governo. Não dá de possessão? Vamos trabalhar com opressão. Por cima. Vamos cobrir. Vamos amarrar. Vamos fazer com que a pessoa se sinta amarrada, oprimida, embaraçada. Não deu de opressão? O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com direção. Vamos entrar com meios. Vamos fechar portas. Vamos trabalhar. Não deu de direção? Vamos trabalhar com dardos. Vamos jogar dardos inflamados para inflamar o coração, para mexer com a mente, para desviar dos propósitos. Quando o apóstolo Paulo, falando sobre o perdão à igreja de Corinto, ele dizia assim: olha, irmãos, vamos perdoar esse irmão aí, porque nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Ou seja, não podemos ignorar o que Satanás pode fazer com uma retenção de perdão, com um ressentimento, com uma amargura. A gente brinca com a amargura como se fosse um playground. A gente brinca com o ressentimento como se fosse um sentimento vindo do céu. E o próprio apóstolo Paulo diz: nós não podemos ignorar, sermos ignorantes, aquilo que Satanás pode fazer com um ressentimento e com uma amargura. Ou seja, Tiago diz de uma forma muito clara, que Satanás não pode fazer nada se não estiver uma ocupação negativa dentro do homem. Tendo uma ocupação negativa dentro do homem, que são as concupiscências, então ele vai agir de uma forma ardilosa do lado de fora, para que ele possa trabalhar de uma forma onde ele possa estar seguro. A própria Escritura diz que Satanás gosta de trabalhar com segurança. Quando ele está de posse de uma área, de uma pessoa, ele trabalha com segurança. Ele vai tapar brechas e tapar possibilidades
de livramento, de libertação. Ele quer estar seguro. E a única forma dele estar seguro é o versículo que eu fiz você ler novamente. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então a única forma de nós estarmos livres das astutas ciladas de Satanás é nós estarmos acompanhando a direção do Senhor, o movimento do Senhor e aquilo que Ele quer nos dirigir e falar conosco, que é 100% contrário àquilo que nós queremos e àquilo que nós sentimos. Quando estamos fermentados por uma situação, tudo que nós queremos é dar vazão àquilo que a carne quer. E a direção do Espírito Santo é: esteja em Jesus, esteja com Cristo. Mas espera aí, estar com Cristo é sinônimo de perdão? Estar com Cristo é sinônimo de amor? Estar em Cristo e ajuntar com Cristo é sinônimo de humildade? Sim, não quero. Aí entra o problema. Nós estamos falando sobre regiões das quais Satanás domina, que ele se sente dono daquela região. E eu vou dizer uma coisa para você: todos os demônios que nos deixaram, eles têm esperança de voltar à ativa. Todos, é a Escritura quem diz. Tudo aquilo que vivemos lá atrás antes de Cristo, tudo aquilo do qual fomos escravos, seja espiritualmente ou emocionalmente, timidez, insegurança, vaidade, prostituição, todos os tipos de pecados ativos e todos os tipos de pecados introspectos, quais são os pecados introspectos? São os pecados dos quais você não vive a vida que Deus quer que você tenha. Por exemplo, por que timidez é pecado? Porque não permite que você tenha ousadia. Não tendo ousadia, você não viverá a vida que Deus conquistou para você. Então isso é pecado. A questão é que todas essas ações de espíritos, Pedro diz assim: Satanás andou ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o que ele quer fazer? Ele quer buscar oportunidade, ele quer buscar um cômodo, tá? Ele não precisa da casa inteira, ele não precisa de toda a sua alma, ele não precisa de todos os seus sentidos, ele não precisa de todos os veículos dos quais nós somos formados, ou todas as nossas faculdades. Ele precisa de um cômodo. Não tem um cômodo, ele precisa de 1 metro quadrado. Não tem 1 metro quadrado, ele precisa de alguns centímetros. Tudo que ele precisa é de um lugar de ocupação dentro de nós, e ele vai fazer isso por meio dos nossos sentimentos. Esse é o grande problema. Sentimentos que nós deveríamos estar trabalhando para expulsar, trabalhando para vencer. Sentimentos que nós deveríamos estar totalmente acirrados, envolvidos junto com Jesus para vencer. Emoções que deveríamos já ter colocado por terra. Aquelas questões de inveja, aquelas questões de arrogância, aquelas questões de vaidade, aquelas questões de soberba, aquelas questões que nós deveríamos já ter passado por cima, aquelas questões que nós deveríamos já ter sucumbido, ainda está na ativa. E é isso que ele conta. Ele conta com essa letargia humana. Ele conta com a nossa ignorância. Ele conta com esse vamos ver, com essa mania que nós temos de conservarmos dentro de nós sentimentos e emoções negativas, sentimentos de aquiescência, que é não saber dizer não, sentimentos de omissão, sentimentos de procrastinação, que é o famoso empurrar com a barriga. Deixa como é que está para ver como é que fica. Você não precisa deduzir como é que vai ficar pior. Tudo que você deixa como está vai ficar pior. Abandone uma casa, se as ervas daninhas não tomarão conta. Abandone qualquer coisa, vê se o próprio tempo não causará deterioração naquilo. Abandone. Abandone a sua busca. Deus tem um caminho, mas a jornada é minha, a jornada é sua. O que nós precisamos entender, que Satanás está ávido e desesperado por um espaço. Ele quer um lugar dentro da alma. A única maneira, um lugar dele operar. Ele quer um lugar na sua vida, na minha vida. E a maneira que ele faz isso, eu quero que você vá comigo em Juízes, capítulo 11. Este homem aqui, ele não participou de nenhuma escola bíblica, de nenhum seminário. Esse homem aqui, ele não teve
ninguém para poder dizer para ele, arriba, ninguém para dizer para ele, não temas, vá à frente. Esse homem teve o Espírito Santo de Deus, que lhe trouxe a lógica. Sabe o que falta para nós? Descer para a terra. Satanás nos envolve com tantas emoções, com tanto faz de conta, com tanto medo, com tanta neura. É igual os discípulos andando sobre o mar. Como? Como Satanás pode dizer para você que você vai perecer, se no mundo você não pereceu? Peraí, meu irmão, é lógico isso. Isso é óbvio. Não preciso ler. Você não precisa ser um profeta. Você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa. Se você não pereceu no mundo, você não vai perecer agora. Isso é lógica. Isso é óbvio. Isso está na cara. Você não precisa ninguém sair não sei da onde para dizer não sei o que para você. É isso que nós temos que entender. Satanás trabalha com tantas situações. Quando os discípulos andavam sobre as águas e com medo da tempestade, eles viram Jesus e disseram, é um fantasma. Esse negócio de lobo, mal, fantasma, para com isso. Para com isso. Para de ficar devaneando. Para de ficar imaginando coisas. Para de ficar usando a sua mente que foi dada por Cristo, renovada pelo Espírito de entendimento, para usar a sua mente, para ficar analisando, observando, sabe? E criando, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Não de maneira de espécie alguma, mas você já está sofrendo antecipadamente, você já está enterrando o seu defunto, antes mesmo dele adoecer. Por que isso? Porque Satanás trabalha com a sua mente, ele precisa de espaços, então ele precisa mover você e dirigir você para o fracasso, porque se você não estiver na jornada do fracasso, ele não vai te fracassar. Por isso que a palavra do Senhor diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir às setas, resistir às opressões, resistir às formas e maneiras. Jefté era um homem de valores, um homem bom. E ele foi destituído da sua família, porque era um bastardo. E depois foi buscado de volta para governar, porque era um único homem. Ele não tinha algumas credenciais sociais que eram necessárias, mas ele tinha credencial espiritual e credencial emocional. Às vezes você fica aí achando que precisa de algumas credenciais para vencer isso e aquilo outro. A única credencial que você precisa é espiritual e emocional. Um coração puro, limpo, quebrantado e uma vida que determine e diz, eu quero Deus. É só isso que você precisa. Você não precisa de habilidades, você não precisa de adjetivos. Jefté não tinha credenciais sociais. Ele era bastardo, filho de uma prostituta. Mas ele tinha credencial espiritual e emocional. E o povo foi buscar para que ele pudesse lutar e batalhar naquela guerra. E ele vai e vence. E eu quero falar de um diálogo que ele tem com os filhos de Amon. Os amonitas queriam pegar a terra que foram dadas antes do Jordão para Ruben e Gade. Peraí, vamos analisar? Jefté conhecia a história. Você conhece a história? História com I ou com H sua? Essas histórias que Satanás fica fermentando na sua cabeça. Porque a realidade é que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que fizesse uma obra significativa na sua vida e determinasse que você pode, que você consegue, que você faz e que você é. Essa é a única situação que você precisa entender. Jefté conhecia, não era qualquer amonita e moabita que ia enganá-lo. Você conhece que Jesus morreu por você na cruz? E todos os dias esse é o seu lema. E você não abre mão daquilo que Cristo comprou para você na cruz, porque você é consciente daquilo que foi feito. Não foi um anjo, não foi um profeta, não foi um judeu, não foi um amigo, não foi um conhecido, foi o Filho de Deus que morreu por você na cruz e foi um sacrifício único. Acabou. A Bíblia diz assim,
que Jefité luta por muito menos. Ele diz assim no versículo de número 12, você acompanha comigo em Juízes 11. Enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Você está querendo ocupar a minha terra? Você sabe que esse rapaz aqui poderia ter sido dominado por uma crise de timidez? Porque até então, nem legítimo ele era reconhecido. Mas a questão é que no coração de Jefté, ele nunca deixou de ser judeu. No coração de Jefté, ele nunca deixou de ser legítimo. A questão é que você não pode deixar Satanás usar os seus dissabores ou aquilo que te desabona contra você. Ele não deixou o inimigo usar aquilo que tinha contra ele. Por quê? Porque o que o diabo tem contra você, Satanás já cravou na cruz. E é isso que você tem que entender. Parar de lenga-lenga. A minha timidez, a minha amargura, o meu ressentimento, o meu passado. Que tal trocar tudo isso pelo meu Deus, o meu evangelho, o meu Espírito Santo, a minha autoridade em Deus, o meu amor por Deus, a minha força, o meu baluarte é Cristo. Que tal trocar esses adjetivos de posse por outros tipos de adjetivos? Ele diz: a minha terra, um homem que havia sido enxotado da própria região dele, agora dizia, diante dos inimigos, a minha terra. Defendendo a terra da família? Não, defendendo Israel inteiro. A Bíblia diz assim, que ele diz, versículo 13: e disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: é porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora em paz. Está igual Acabe, que fez paz com o inimigo. Quando o inimigo pede suborno, ele arranca, e não foi só ele não, Ezequias uma vez fez também, arranca todos os tesouros do templo e dá para o inimigo. Em paz? Você vai perder as bênçãos que Deus te deu em paz? Tranquilamente? Dizer: não leva, não deixa, não é assim mesmo, não pode deixar. Quando é que o crente faz isso? Quando ele diz: eu fui ofendido, minha ofensa, eu fui humilhado. Tudo ladainha satânica. Não, porque agora passou do limite. Nós não temos limite. Quando nos falta limite, nós pedimos mais graça. Amém? E Deus nos dá mais graça. E nós somos pessoas ilimitadas e aguentamos situações e aguentamos circunstâncias. Por quê? Porque a graça do Senhor nos basta. Quando achamos que estamos afundando, não estamos afundando, estamos sendo refrigerados nas águas do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando você sente as águas do Senhor, meu irmão, você não está afogando. Você está sendo refrigerado nas águas do Espírito Santo de Deus. E sabe o quê? O que eu faço quando o meu joelho treme, pastora? Aproveita e dobra ele. O joelho tremeu de medo, o estômago gelou. Dobra o joelho diante de Deus e clama a Ele. Porque Ele é aquele que ouve as nossas orações. Ele é aquele que ouve as nossas petições. Jefité estava defendendo aquilo que Deus havia dado por herdade. Ele conhecia a história e sabia que quando Moisés e toda a comissão dos judeus quiseram passar por ali, não deixaram. Moisés não fez guerra, mas o rei de Sião veio guerrear contra Moisés e Deus deu a vitória. Então eles não haviam roubado de ninguém. Vai entender a história ou não vai? Sua família, Jesus pagou por ela. Sua prosperidade, seu descanso, sua paz financeira, Jesus pagou por ela. Sua saúde, Jesus pagou por ela. Sua salvação, Jesus pagou por ela. Sua harmonia conjugal, Jesus pagou por ela. Jesus pagou para que nós tivéssemos essa vida, e essa vida em abundância. Ele pagou para isso. Ele pagou o preço para que nós tivéssemos isso. E nós precisamos entender isso de uma maneira definitiva e parar de lenga-lenga.
Satanás gosta de mimos. Satanás gosta de pessoas doentes que vê tudo em tudo. Satanás gosta de mostrar para você aquilo que ainda não está pronto, aquilo que ele ainda tem condições de trabalhar, aquilo que ele ainda inferna ali, mas o Espírito Santo te atrai a visão, para que você olhe para tudo aquilo que Deus está fazendo, para tudo aquilo que o Espírito Santo está de posse. É o que nós precisamos entender, e estar em Cristo, e trabalhar em Jesus, e não ficar omisso. Jesus não disse que precisamos trabalhar com o diabo para estar contra ele. Ele diz: quem não é comigo é contra mim. A minha omissão declara que eu não estou com Jesus. A sua omissão declara que você não está em Jesus e nem com Jesus. Não precisamos dizer: Senhor, eu não quero e eu não. A nossa omissão, ela fala. A nossa omissão é a promulgação da nossa inatividade, declarando de que lado nós estamos. De que lado você está? Todos nós, verdadeiramente ou utopicamente, dizemos: do lado de Jesus, obviamente. Mas só estamos do lado de Jesus quando abraçamos a palavra e quando dizemos não para Satanás. Não. Eu era fofoqueiro e maledicente, hoje não. Eu era débil e frágil e pessimista, hoje não. Eu era ansioso e desequilibrado, hoje não. Eu antigamente confiava na minha posse, em tudo que eu tinha. Hoje a minha confiança é em Deus. E você a viu abalada, então ore e diz: Senhor, me perdoa, criei apegos, destrói os meus apegos, para que eu possa continuar com a minha fé e os meus olhos fitos em Ti. Jefité olha para os filhos de Amon e diz assim: tem um equívoco. Tem um equívoco. Lucidez, lógica. Olha para o seu irmão e diga: seja mais lógico, mais simples, mais claro. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos olhar as coisas e simplificar. Não, peraí, Jesus morreu por mim, por isso, por isso, por isso. O que o diabo está tentando fazer? Usar o meu passado? Usar as minhas brechas? Usar o quê? Não, peraí, minha brecha é confessada, é tapada, meu pecado é perdoado, pronto, acabou, morreu o assunto. Aí, 14, porém Jefité prosseguiu ainda em enviar mensageiros aos reis dos filhos de Amon, dizendo assim, de Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, que era a descendência de Ló. Nós não fizemos nem nada disso aí não. Aí ele começa a explicar, versículo 19. Ele explica: mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, ou seja, essa terra que vocês dizem que é de vocês, antigamente era dos amorreus. Funciona assim, ó. Você tem um carro que era de fulano, e fulano vendeu para Beltrano, e agora é seu. Então assim, aqui, Amonita e Moabita, aqui. Amonita e Moabita perdeu para quem? Para os amorreus. Deus tirou dos amorreus e deu para Israel. Quer dizer, terceiro dono está querendo reivindicar o quê? Entendeu a jogada deles? Continuando. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, disse-lhe Israel: deixa-nos, peço, te passar pela tua... Ele estava explicando o que aconteceu, na verdade, até o meu lugar. Porém, Sion não confiou em Israel, para este passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. Agora, presta atenção no versículo 21. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. A terra era dos amorreus. Antigamente, Moabita e Amon. O rei de Sion foi lá e conquistou a terra. Deus foi, peraí. A terra nunca foi de vocês, não passou de vocês para nós, passou dos amorreus para nós. Então, é equívoco. Agora presta atenção. Por essa herança, 22, tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo Israel,
e possuirias tu? Quer dizer que você vai querer possuir o que Deus desapossou para nós? Oh, meu Deus, nos dê a mente de Jefté, nos dê o espírito de Jefté, nos dê a lógica do Jefté. Quer dizer, Satanás, que Jesus morreu na cruz para abençoar a minha família, para libertar a minha família, para governar a minha família. E agora você vem dizer que a minha casa, que a minha família pertence a você, que a minha casa, que a minha família é sua. Você está insistindo em ficar aqui dentro por causa da minha omissão, porque meu deixa para lá, tem dado licença para você entrar. Não, peraí, tem coisa errada aí. Omissão. 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 Versículo de número 24. Não possuirias tu aquilo que Quemos era o Deus, tanto dos Moabitas como dos Amonitas, que eram irmãos, nações irmãs. Teu Deus desapossasse diante de ti? Ou seja, se o Deus de vocês, Quemos, desapossasse uma terra para vocês, vocês não iriam possuir? Obviamente. Assim possuiremos nós, todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Você pode dizer glória a Deus? Pede para Quemos dar terra para vocês, devolver para vocês. Porque se o Deus de vocês tivesse desapossado, vocês estariam possuindo. E eu não vou possuir, nós não vamos possuir o que o nosso Deus desapossou. Diga essa palavra, desapossou. Agora eu quero que você vá comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Presta atenção nisso. Vigor. Se você estivesse diante do espelho agora, você olharia para os seus olhos e você observaria se você tem vigor. Vamos falar o aportuguesado, sangue na veia. Para dizer, não, Senhor, depois dessa aí, chega. Chega da intromissão de Satanás. Chega dele querer possuir aquilo que o meu Senhor desapossou para mim. Chega. Agora chega. Não dá mais. Agora chega. Chega. Chega de omissão. Chega de timidez. Chega de dizer tudo bem, fazer o quê? Tudo bem, fazer o quê? Tudo bem, fazer o quê? Pastora, no momento eu só estou podendo orar. Saiba que você está fazendo tudo o que é preciso para vencer. Efésios capítulo 1, 17. Apóstolo Paulo dizendo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Oh, aleluia! Você quer o espírito de sabedoria e revelação sobre a vida dos outros? Não, sobre a sua vida, onde você tem dado brecha. Onde você tem posto o pé para trás, onde você tem dado entrada para Satanás. Um espírito de sabedoria, de lógica, de revelação, onde o Espírito Santo ilumina a sua mente e você consegue entender, peraí, Jesus morreu na cruz para isso? Para isso? Se eu posso ser um motor 400, por que eu vou ser 180? Jesus morreu para isso. Quer dizer que Jesus morreu para que eu me convertesse maledicente e terminasse a minha carreira maledicente. Ele morreu na cruz para que eu me convertesse frágil, débil, totalmente resiliente. Algumas situações, mas em outras não posso. Jesus morreu na cruz para que eu fosse forte, para que eu fosse determinante, para que eu fosse alguém que fizesse a diferença no meio da minha família, no meio da minha casa, no meio da minha vida, no meio do meu trabalho, para que a minha mente fosse um instrumento vivo na presença do Senhor e não ocupasse a minha mente com tanto pensamento negativo, com tanto pensamento de destruição. Eu quero perguntar uma coisa para você. Hoje a sua mente foi instrumento de Deus, instrumento do diabo. Não responda utopicamente.
Hoje, o que você pensou? Só em situação negativa, só no que está dando errado, só que naquilo que não está dando certo. Não houve esperança, não houve glória, não houve espírito de revelação e de sabedoria. Não houve esse entendimento absoluto que eu e você temos que ter, de olhar para o horizonte e percebermos que há um caminho acima deste caminho, que muitas vezes Satanás quer que nós fiquemos trilhando de uma maneira trôpega. Há um caminho, e esse caminho o Senhor abriu para mim e para você. Ele é o véu, e o véu se rasgou. Mentes dominadas, mentes mergulhadas no sofrimento, no abatimento. A igreja, ela está repleta de gente com a mente doente. É de dar dó. É de dar dó. Você olhar e ver pessoas com a mente dominada pela vaidade, pela soberba, pela ofensa, pela arrogância, pelo ressentimento, pela amargura, pela inquietude, pela falta de paz e por tudo aquilo que Satanás enche a mente das pessoas. É de dar dó o que você vê na mente de muitas pessoas que estão sofrendo absurdamente. E algumas mentes estão tão dominadas que elas não conseguem respirar, elas não conseguem mais crer, elas não conseguem mais ter esperança, elas estão totalmente embasadas em suas falhas, em seus erros, em suas debilidades. Diga: Deus, dá-me o espírito de sabedoria e de revelação. Tendo iluminado, os versículos 18, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Iluminar o nosso entendimento para que saibamos a esperança da nossa vocação. Somos vocacionados para sermos santos, somos vocacionados para a vitória, somos vocacionados para o sucesso, somos vocacionados para o amadurecimento, para a mudança, somos vocacionados para Deus. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos entender isso, e deixemos todos os algozes de Satanás de lado, onde ele tenta convencer, manipular, esquematizar, para que nós vivamos no domínio daquilo que é pejorativo, daquilo que é destrutivo, daquilo que não dá, não se consegue, não dá, não vai, não muda, e você é convertido a todo esse esquema maligno e satânico, onde Satanás está de posse de situações da sua vida. Quais são as áreas da sua alma que está de posse de Satanás? Pastora, como eu identifico a falta de esperança? O texto, a falta de esperança. Quando você não tem mais esperança. Quando você não tem mais esperança, quando você não tem mais a glória, quando você não tem mais a alegria, quando você não tem mais o vigor, quando você não luta, não ora mais por aquilo, quando não existe em você uma ótica exata, dizendo: Deus, é isso aqui, é isso que eu faço, é isso que eu quero. Ele diz assim no versículo 19: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Diga: eu creio, eu tenho poder. Se eu creio, eu tenho poder. Se eu creio, eu tenho poder. Moscas. Sempre haverá moscas voando sobre um unguento. Eclesiastes diz assim, que as moscas inutilizam o unguento do perfumador. Sabe o que Jesus faz com as moscas que entram no nosso unguento? Arranca elas e joga fora. Sabia disso? Sabia disso? Eu e você precisamos entender isso aí. Não fica olhando, a mosca caiu, a mosca está morta, a mosca está fedendo, a mosca está deteriorando. Aí a mosca, nada disso. Jesus Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos esse entendimento sobre excelente, acima de todas as coisas. Ele diz: nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima, diga glória a Deus, de todo principado, poder e potestade, onde Satanás está de posse na área dessa tua alma, na área da tua vida, na tua família, na tua vida financeira. Por quê? Porque houve omissão, você concordou com Satanás, você deu para ele situações de esfera de trabalho, a sua omissão, a sua vaidade, as murmurações, a sua fala. Bom, se fôssemos falar de todas as ferramentas que alguns oferecem para Satanás, desânimo e vaidade e ficaríamos aqui a noite toda.
Eu não preciso dizer para você quais são as ferramentas que Satanás tem usado para prejudicar a sua vida. O que eu preciso dizer aqui é a ferramenta principal que Deus enviou para libertar a sua vida, que é Cristo morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. É disso que nós precisamos entender e compreendermos e não ficarmos mais naquele lenga-lenga. Dizendo: eu não posso, não consigo, não dá. Olha a minha fraqueza, olha a minha debilidade. Olha o poder de Cristo. Olha a força, olha a iluminação do Espírito sobre a minha mente. É disso que falamos. Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, domínio, de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Agora presta atenção aqui. Você faz parte de Mateus capítulo 16. Jesus diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, autoridade suprema. Nós não estamos sozinhos, nós fazemos parte de um corpo, e é o corpo de Cristo. Não há entre nós inveja, não há entre nós disputa, não há entre nós rancores, não há entre nós blasfêmia, não há entre nós vaidade, não há entre nós, ou há, se há, tem que ser corrigido. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você frequenta a igreja ou faz parte dela? Você frequenta a igreja ou faz parte dela? Quem é parte da igreja é aquele que está inteirado por dentro. A minha igreja, o meu aprisco, os meus irmãos, os meus líderes, os meus pastores, a minha palavra, é isso aí, estar dentro da igreja. O meu Espírito Santo, o meu culto que eu vou prestar a Deus hoje, e vou entregar para Deus o meu coração e a minha alma. Vá comigo em Colossenses capítulo 2. Quero fechar aqui. Colossenses capítulo 2. Satanás está à procura de lugares, diz o Senhor Jesus em Lucas, mas Jesus redigiu uma ordem de despejo a Satanás. Está ela acessível a todos aqueles que é com Jesus. Tira Jesus, tira Satanás da sua vida e coloca Jesus. Tira Satanás das áreas da sua vida, seja elas quais for. As áreas que você está sofrendo, as áreas que você está penalizando, as áreas que Satanás usa para poder te envergonhar, usa. O que é algo que está nas mãos de Deus? Não é algo que foi resolvido. Existem coisas que Deus ainda não resolveu, vai resolver no momento e na hora certa. O que é algo que está na mão de Deus? Aquilo que você não sofre mais por aquilo, mas você dá glória a Deus e combate e resiste o inimigo. Tudo aquilo que Satanás ainda tem usado para te trazer sofrimento, ainda não está entregue nas mãos de Deus. Saiba disso, em nome de Jesus. Se ainda você sofre com isso, não está nas mãos de Deus. A partir do momento em que algo está nas mãos do Senhor, ainda não foi resolvido, ainda não foi sanado, ainda não foi, o resultado ainda não veio, mas está nas mãos de Deus. Você tem força, você tem autoridade, você tem poder, você tem vigor, você ora, você jejua, você clama. Agora, quando é que algo não está nas mãos de Deus e Satanás está com ocupação, desânimo, prostração, tristeza, abatimento, mau humor, chateação. Colossenses capítulo 2, você tem chateação? Existem coisas que te incomodam de uma maneira absurda, do qual você tem desânimo, não tem forças, não consegue ter esperança, não consegue ter alegria. Saiba, esse é um sintoma de uma ocupação de espíritos malignos. As nossas situações não precisam necessariamente serem problemas. As nossas situações são obras do Senhor Jesus, onde Ele vem para trabalhar, obras do Espírito Santo. Se torna problema quando nós colocamos aquilo que não é devido na situação errada. Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos algumas das ofensas. Está escrito isso na sua Bíblia?
Está escrito isso na sua Bíblia? Perdoando todas as ofensas. Que tipo de ofensa? Todas as ofensas que eu e você fizemos contra Deus. Versículo de número 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, na qual, de alguma maneira, nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus pegou a cédula que era contra nós e arrancou do meio de nós e cravou na cruz. Tudo aquilo, diz Gálatas, que nos faziam malditos por causa da lei. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele cumpriu a lei para que eu e você pudéssemos viver na graça. Entendes? Tudo aquilo que nos era contrário na ordenança, tudo aquilo que nos sentenciava ao sofrimento, tudo aquilo que nos sentenciava à maldição, na lei, na palavra, no Antigo Testamento, Jesus cravou na cruz, fazendo com que eu e você pudéssemos viver um novo testamento, uma nova palavra, de dentro para fora. Entende? Ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. De alguma maneira nos era contrária. Um escorrega aqui, outro escorrega ali, outro escorrega aqui. Versículo 15. E despojando os principados e potestades. Jesus chegou em todos os principados, demônios que são regentes de regiões, e todas as potestades, espíritos malignos que têm um poder a mais. O que está escrito aí? Despojou daqui. Devolve a família dele, devolve o trabalho dele, devolve a autoestima dele, devolve a identidade dele. Isso vai ser só para um chavão, glória a Deus, aleluia, mas na realidade nada? É disso que estamos falando? É disso que estamos falando? Nós estamos falando de algo que aconteceu. E que Satanás tem escurecido a mente e o coração de alguns, dos quais não tem feito uso. É como se você tivesse um baú de tesouro e não soubesse, e continuasse como um mendigo em um andarilho, porque não sabe o que possui. Será que essa informação é apenas uma informação do qual tirará de nós alguns glórias e aleluias, e tudo continuará da mesma maneira? Será isso? Será que isso que tem acontecido conosco? Ele despoja principados e potestades e triunfa sobre cada um deles. Ou seja, ele diz: devolve, 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 devolve. E se você não está usufruindo daquilo que Cristo despojou do inimigo, onde é que isso está? Lucas capítulo 11, de volta da mão dele. De volta. Anda ao teu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, pastora, faz o seguinte, vamos conversar com Jesus, vamos falar para Jesus de lá de novo. Porque se Jesus for lá de novo, aí Jesus vai dizer, devolve agora de novo. Olha para o lado, olha o Jesus que tem que ir lá agora. Esse aí é o Jesus que tem que ir lá agora. Na cruz, Jesus desapossa, despoja. Agora, entremos com ousadia diante do trono da graça. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, sou eu e você, nesse poder sobreexcelente, que temos que dizer: Satanás, sai e deixa. Tudo aquilo que Cristo comprou na cruz para mim é meu. Tudo aquilo que Jesus comprou. Isso é chavão? Não. Diga para o seu irmão, como é que você faz isso? Como é que você se outorga dono daquilo que Satanás está com a mão em cima? Como é que você delega e diz assim: eu sou dono disso aí? Você senta no banco, a irmã pega a sua bolsa e põe debaixo do braço e sai andando. Aí você fala: essa bolsa é minha. Essa bolsa é minha. Aí você fala: como que é sua? Como é que você põe? É minha. Então tá, então diga algumas coisas que tem aqui dentro. Aí abre, não, é verdade, é sua. Como é que você chega para Satanás e diz: Satanás, isso é meu? De que jeito? Satanás, essa família é minha. Devolve. Deixa eu ver. Tem submissão em você, mulher? Tem amor em você, homem? Tem autoridade?
tem paciência, então é seu. Ó, essa situação financeira que você está minguando é minha. É sua? Então mostra. Tem fidelidade, tem compromisso, tem confiança em Deus, ou tem apego, avareza, idolatria e infidelidade? Hã? Hein, meu irmão? É seu? Revista-se das credenciais e vá buscar. Vá buscar. É seu. Jesus despojou. É seu. Ah, pastora, esse é o problema. São essas tais dessas credenciais aí. Não dá para eu ficar assim, tipo, debaixo de um coqueiro, tomando água de coco, sombra e água fresca, e Jesus chegar assim numa bandeja de prata, não gosto muito de prata, dourada. Chegar numa bandeja de prata e falar, filho, fui lá buscar de novo para você, viu? Tá aí. Hã? É isso que nós queremos? É isso? Será que somos bebês e precisamos de babá? Jesus nunca vai se colocar nessa situação. Ele despojou e foi feito, diz Hebreus, uma só vez. Os principados e potestades, todos despojou e deu à igreja, que é o seu corpo, e ele é o cabeça. E agora nós que somos igreja, e somos sal, e somos luz nessa terra, nós chegamos e dizemos, devolve aquilo que é meu. Amém? Que não fique só no glória a Deus e aleluia. Despojando os principados e potestades, e o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Expôs. Ó, é isso aqui que o diabo tinha roubado. Esses são os espíritos malignos. Expôs publicamente envergonhou. Aquilo que Satanás mantinha escondido. Aquilo que Satanás mantinha oculto. Você sabe quando você descobre uma estratégia de Satanás, você já conseguiu vencê-la 50%. 50%. Quando você descobre o que Satanás queria com a sua vida, o que ele queria que você pensasse, o que você queria, o que ele queria que você agisse, qual era o sentimento de revolta, qual era o sentimento de infantilidade, qual era o sentimento de acusação, de culpa. Você fala, Satanás, agora eu entendi o que é que você estava querendo. Luz, o expôs publicamente, triunfou. Você pode dizer glória a Deus? A grande questão agora é o que te causa dano, sofrimento, tristeza, dissabor, e que você precisa revestir-se de poder e de autoridade para fazer valer o sangue de Cristo na cruz. Falando em sangue, quarta-feira que vem vamos começar a campanha do sangue para Páscoa. O sangue de Cristo, que a igreja precisa recordar, ter em memória, celebrar e tomar posse. O sangue de Cristo. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não posso aceitar, e nem você, que Satanás fique de posse. Você já viu uma pessoa que já foi assaltada? Você já viu a indignação dela? Ela fica indignada. Indignada, 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 indignada. Quando é vítima, por exemplo, de algum assaltante que entra em casa ou é abordado, ela fica revoltada, revoltada, indignada. Ela diz, como é que pode ser? Entrou na minha casa. Revirou as minhas gavetas. Fica indignada. Por quê? Porque aquele recôndito, aquilo, ela fica indignada. Será que não está precisando você entender sobre essa indignação? Dizer, como é que é possível Satanás roubando, logando, lesando a minha vida? Como é que é possível eu até hoje não conseguir vencer essa área, não conseguir sobressair sobre essa situação? Como é que é possível, meu Deus? Será que é esse demônio que é muito forte? Será que é esse espírito maligno que recebeu ajuda dos seus compatriotas, dos seus companheiros? Não é possível. Sabe o que falta? Nosso posicionamento. Chega. Chega. Se está na mão de Deus, está na mão de Deus, eu não vou sofrer mais. Se está na mão de Deus, não pode me causar sofrimento. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar no altar do Senhor, diante dEle.
Eu não vou fazer desse sofrimento um guia para a minha vida e nenhuma performance para eu viver. Não. Se está na mão de Deus, eu vou confiar. Se está nas mãos de Deus, eu vou esperar. Mas eu vou esperar de cabeça erguida. Mas eu vou esperar como um crente. Amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Você e eu sabemos quais são os aios, os mestres que Satanás usa para nos degringolar. Quais são as maneiras? Eu quero que você apresente diante de Deus agora. Medo, timidez, insegurança, vaidade, soberba, arrogância, personalidade. Vai falando agora. Aquilo que Satanás tem usado como instrumento na sua vida para você fazer cair, para você perder, para você desanimar, para você prostrar, vaidade, arrogância. Vai confessando agora em nome de Jesus. Carência, falta de amor, falta de carinho, dependência de pessoas, dependência de situações. Vai falando com o Senhor agora. Fale com Deus neste momento. Fale com o Senhor. Fale com Ele. Despojando principados e potestades. Despojando principados e potestades. Despojando principados e potestades. Vai colocando por terra. Vai dizendo aí a Satanás, a espíritos malignos: o que eu tenho a ver contigo, espírito de timidez? O que eu tenho a ver contigo, maledicência? O que eu tenho a ver contigo, avareza? O que eu tenho a ver contigo, mentira? O que eu tenho a ver contigo, vaidade, soberba, arrogância? O que eu tenho a ver contigo? O que eu tenho a ver contigo, displicência? O que eu tenho a ver contigo? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O Espírito de Deus está aqui para trazer luz às nossas almas e às nossas mentes. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, liberta o teu povo, liberta o teu povo, liberta o teu povo. Oh, Espírito Santo, liberta o teu povo, liberta o teu povo. Espírito Santo, liberta o teu povo, liberta o teu povo. Espírito Santo, traga libertação agora, por meio da confissão, da posse da palavra, da iniciação nas esferas espirituais, onde estamos assentados às regiões celestiais, em Cristo Jesus. Espírito Santo, liberta o teu povo agora. Quebra cadeias invisíveis aos olhos humanos, mas espiritualmente aprisionados, agrilhoados. Quebra cadeias, quebra grilhões. Desfaz, 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 destrua. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, derruba situações levantadas pelo diabo, derruba, faz cair por terra o medo dessa mãe, o medo desse pai, a insegurança desse empresário, a insegurança desse funcionário. Ó Deus, a culpa, a condenação, esse filho, essa filha que tomou posse dessas características negativas de sua personalidade. Liberta, Espírito Santo, liberta, Espírito Santo. O Senhor despojou todos os principados e potestades e triunfou. Oh, Babachia, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Tua palavra diz, Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, elucidando as nossas mentes, trazendo lógica, ó Deus, trazendo lógica, elucidando, trazendo luz, trazendo clareza. Oh, Espírito Santo, eu quero que você diga assim, em nome de Jesus: a luz do Senhor iluminou a minha mente, eu sou livre, eu descubro que eu sou livre, não há sobre mim força e poder de encantamento, porque essa é a noite de despojar principados e potestades. Não vale sobre mim o medo, a timidez, a insegurança, a vaidade, a soberba, a ignorância, a cobiça. Não vale sobre mim todas as técnicas de Satanás, porque em nome de Jesus eu sou convocado, outorgado, aprovado e recebi da parte de Deus uma delegação de autoridade, e em nome de Jesus eu estou em Cristo para tomar posse de tudo aquilo
que foi despojado, em nome de Jesus é meu. Em nome de Jesus é meu. Em nome de Jesus é meu. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga: em nome de Jesus, eu aprendi que eu posso me abençoar por meio da sabedoria e do espírito de revelação da palavra. E pela palavra eu entendo que eu posso, que eu tenho, que eu consigo amar Jesus, amar a Deus e restituir, em nome de Jesus, tudo que o inimigo tem roubado da minha vida, em nome de Jesus. Amém?